ordinária da Comissão Especial de Inquérito da Comurg. Eu quero solicitar ao nosso relator interino, vereador Isaías Ribeiro, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Muito boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos nobres pares e a todos que nos acompanham, pessoal da imprensa. Ata da 14ª sessão ordinária da Comissão Especial de Inquérito da Comurg. Aos 19 dias do mês de abril de 2023, às 14h10, foi aberta a 14ª sessão ordinária da Comissão Especial de Inquérito da SEI para investigar a irregularidade da administração e dívida da Companhia Municipal de Urbanização, a Comurg, com o Instituto Municipal de Assistência de Saúde dos Servidores de Goiânia, que é o IMAS, Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e fornecedores do Instituto pelo requerimento de número 575 de 2023, auto de número 1219 de 2023, publicado no Diário Oficial do Município, 804, de 14 de março de 2023, suplemento. Como primeiro ato, o presidente Ronilson Reis pediu que o relator, vereador Paulo Henrique, fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Submetida à votação, a ata foi aprovada. Em seguida, foram lidos os requerimentos apresentados, dentre eles o de suspensão da sessão da reunião ordinária da SEI, do dia 26, quarta-feira, retornando às atividades normais no dia 2 de maio, terça-feira. Os requerimentos lidos foram aprovados. Em seguida, iniciou-se a oitiva da senhora Janaína Cavalcante Cotrim, acompanhada de seu advogado, o doutor Gustavo Luiz Barbosa Santos, OAB 43362A. A testemunha fora devidamente compromissada e a linguagem da oitiva encontra-se no perfil do YouTube da Câmara Municipal de Goiânia. Encerrada a oitiva, a sessão foi encerrada às 15h50 e convocada outra para segunda-feira, dia 24, às 14h. Presentes os vereadores Ronilson Reis, Welton Lemos, Paulo Henrique, Pedro Azulão Júnior, Isaías Ribeiro, Henrique Alves e Denise Trindade. Secretariou a comissão do servidor João Vitor Machado, matrícula 5567-559. Fez assessoria de imprensa da comissão o servidor Marcos Coelho da Silva, matrícula 5568-63-323-73, e o procurador Matheus Camille, matrícula 5568-63-30-703. Assessoriou juridicamente o colegiado. Lida, senhor presidente. Em votação, a ata da sessão anterior, da 14ª reunião ordinária, em votação. Favorável permanece como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Ata da 14ª sessão ordinária da Comissão Especial de Inquérito da Comurg. Senhor presidente, ainda em tempo, temos aqui 2 requerimentos a serem lidos e aprovados, senhor presidente. Ok. Pode ler os requerimentos. Muito bem. Ofício 34 de 2023, ao senhor vereador Tiago Ghiotti, relator da SEI, da Comurg, Goiânia, 24 de abril de 2023, assunto: solicito a convocação do senhor Edmar Ferreira da Silva. Esse é o primeiro requerimento, senhor presidente. Segundo requerimento, o assunto é requerimento do 3523, do vereador Ronilson Reis,
Relator Thiago Ghiotti. Assunto: solicito que ocorra a suspensão da reunião ordinária para o dia 25/4/2023, na terça-feira. Esses são os dois requerimentos, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Quero destaque no requerimento da convocação do senhor Edmar. Diretor de Urbanismo. Isto. Destaque ao requerimento. Senhor presidente, em tempo ainda, chegou aqueles documentos que Vossa Excelência pediu? É isso que eu vou falar para vocês a respeito da suspensão de amanhã. Então, ok. Tem dois requerimentos. Nós estamos solicitando que ocorra a suspensão da reunião ordinária amanhã, na terça-feira. Hoje chegou a documentação a que nós estávamos solicitando para a Comurg, chegou toda a documentação hoje, vereador Isaías, os contratos, contratos relacionados aos CRAS, às praças, qual é o trabalho que foram feito, que foi exigido pelo contrato nas praças. Foram 3 caixas de documentação que chegou hoje. Eu estou pedindo a suspensão para amanhã, porque nós vamos fazer análise real. Nós temos a nossa atividade parlamentar pela manhã, atendimento à população, e à tarde, terça, amanhã e quarta-feira, que já foi aprovado o requerimento semana passada, para análise dessa documentação. Essa documentação é a documentação que nós pedimos detalhadamente e foi nos enviado hoje. Então, e hoje nós pedimos a suspensão de amanhã. Em votação, requerimento pedindo a suspensão ordinária de amanhã, para que faça a análise da documentação que chegou. Porque, senhores, nós temos que analisar os documentos. Então, em tempo, nós pedimos isso aqui. Aprovado, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Ao pedido de destaque, nós convocamos vários diretores da Comurg. Diretor-presidente, nós convocamos gestor de contrato, hoje nós estamos aqui com a presidente da Comissão Permanente de Licitação. Então, não vejo dificuldade. Vou colocar em destaque, porque foi um pedido do vereador Azulim, em votação, a convocação do senhor Edmar Ferreira da Silva, diretor de urbanismo da Comurg. Presidente. Em votação. Estou contra, senhor presidente. Favorável. Só para... Sim. Eu acho que nós não podemos, por exemplo, deixar de convocar qualquer pessoa que tenha relação. Sim. Para que ela venha simplesmente dar esclarecimentos. Isso. Né? Então... não vejo viável uma situação de não convocação quando tem ligação diretamente com a SEI. Eu respeito a ideia do vereador Azulim, mas a convocação é pertinente. Senhor presidente. É pertinente até porque também ele é o diretor de urbanismo. Senhor presidente, só em tempo ainda, tem como ler a justificativa? Tem, sim. A justificativa, após cumprimentar, solicita a apreciação dos nomes pares para membros da Comissão Especial de Inquérito, possíveis irregularidades da Comurg, que requer que seja colocado em votação a convocação do comparecimento perante essa comissão do senhor Edmar Ferreira da Silva, diretor de urbanismo da Comurg, para fim de prestar depoimento sobre fatos e contratos constantes que foram solicitados para colaborar para o esclarecimento da SACEI, por se tratar o senhor Edmar Ferreira da Silva, diretor de urbanismo e execução das obras. Então, senhores, votação em destaque. Em destaque, favorável permanece como estão, os contrários se manifestem. Único voto contrário do vereador Pedro Azulão Júnior e Isaías Ribeiros. Aprovado. Senhores, eu quero relatar para vocês um fato que, inclusive, amanhã vou estar apresentando um requerimento, o vereador Ronilson Reis vai estar apresentando um requerimento, e os vereadores que quiserem assinar comigo esse requerimento, como o vereador Elton assinou comigo no anterior, os vereadores que quiserem assinar, sejam bem-vindos. O fato principal desta SEI, vereadores, é esclarecimento do que tem acontecido com a Comurg, com muita transparência, com muita imparcialidade. E, senhores, tem um processo de licitação, vereador Isaías, processo de licitação de número 12.
esse processo vai ocorrer a licitação dia 5/5. Nós apresentamos um requerimento colocando vários pontos específicos sobre esse processo licitatório. Questão de valores, questão de como está sendo projetado esse processo licitatório, que é concorrência. Nós entendemos que pregão eletrônico tem mais concorrência e o preço mais justo. Tem uma série de situações, valores que a gente vê nitidamente que os valores não correspondem com aquilo, com a realidade do mercado, e nós pedimos essa suspensão, vereador Zulim. E o mais preocupante, vereador, é porque se esta empresa ganhar uma licitação no valor de 618 milhões para coleta, varreção mecanizada no município de Goiânia, eu quero saber o que nós vamos fazer com os funcionários da Comurg, vereador Zulim. Tem mais de 1.200 funcionários. Até hoje não foi apresentado um plano. E eu entendo que nesse processo licitatório deveria sim colocar que a empresa que ganhasse absolvesse os funcionários daquela empresa. Porque o problema da Comurg hoje não é os funcionários. Os funcionários fazem um trabalho de excelência. Então, eu pedi a suspensão, já é conhecimento do Tribunal de Contas, ainda que depois, posteriormente, fizeram um requerimento, alguns vereadores tirando a sua assinatura, mas isso não invalida o nosso pedido no tribunal, até porque tem assinatura minha, assinatura do vereador Elton, nessa cautelar com pedido de suspensão. Então, amanhã eu vou pedir, em regime de urgência, que o tribunal analise urgentemente, porque eu vejo uma omissão, vereador Elton, por parte do tribunal. Hoje está com 34 dias, o Tribunal de Contas não manifestou, existe uma cautelar com pedido de liminar. Inclusive, eu já estive reunido na sexta-feira com o Ministério Público de Contas, pedindo celeridade. E esse processo ainda está numa secretaria de fiscalização que nem sequer foi encaminhado para o conselheiro do Tribunal de Contas, que responde por Goiânia, que é o conselheiro Daniel Goulart. Então, você vê uma certa omissão. Como que um processo fica 30 dias parado numa secretaria? Ora, há uma omissão. Tem uma cautelar com pedido de liminar. Então, assim, amanhã eu vou estar apresentando outro requerimento, eu, vereador Ronilson Reis, os vereadores que quiserem assinar, para que o tribunal tome um posicionamento mais forte possível. Porque aqui, vereador Isaías, nós, vereadores, independente de que ala que está, de que partido que está, nós temos que resguardar os servidores daquela empresa. São pais de famílias que estão ali, tem 5 anos, 10 anos, 20 anos de companhia e que precisa do seu emprego. Eu entendo que esse processo licitatório foi feito assim, todo atabalhado, assim, fez do dia para a noite, na madrugada. E esqueceu dos funcionários da Comurg, porque o bem maior da Comurg hoje é os funcionários. É o bem maior daquela empresa, é os funcionários. Uma empresa de 1974. Então, amanhã eu vou estar apresentando esse requerimento, juntamente com os vereadores que quiserem assinar comigo, com pedido de urgência à mesa diretora, pedindo ao presidente do tribunal que analise urgente a nossa cautelar com pedido de liminar. Presidente. Questão de ordem, vereador Azulão Júnior. Senhor presidente, toda essa fala de Vossa Excelência, e eu observando aqui, o senhor falou da omissão do Tribunal de Contas do município. Essa licitação ela não é objeto da CEI. O senhor deve apresentar isso no plenário da Câmara, como vereador que o senhor é. Então, eu tenho certeza que nós não podemos perder muito tempo aqui. Eu acho que nós já temos que ir para a oitiva da servidora que está aqui, e isso amanhã, você tem legitimidade de ir ao plenário, na tribuna, onde você quiser que seja, mas eu não concordo com algumas falas, omissão do Tribunal de Contas, né? Porque o processo ainda está em licitação. Como que eles estão sendo omissos? Já aconteceu? Se o Tribunal de Contas do município for omisso, então aí tem que fechar tudo mesmo. Eu tenho confiança no tribunal, eu
acredito que ele também é um órgão fiscalizador. E eu acho que até Vossa Excelência já esteve lá, fez uma visita, até o presidente te recebeu lá. Eu acho que Vossa Excelência se equivocou mais uma vez. Mas, como vereador, você tem todo o direito de realmente fazer, mas não condenar. E os funcionários da Comurg, não tem como você falar, já vai ser prejudicado. Como que vai ser prejudicado? Da onde você tirou isso? Então, senhor presidente, amanhã você faz todo esse trabalho seu no plenário e vamos para o oitivo aqui. O vereador se inteira mais da matéria e vai estudar para o senhor começar a discutir isso aí. Vamos lá, então? Nós estamos aqui com a oitiva, a senhora Endi Adriana Barbosa, que é presidente da Comissão Permanente de Licitação da Comurg. Senhora Endi, a Comissão Especial de Inquérito para investigar irregularidades da administração da Companhia Municipal de Urbanização Comurg, com o Instituto Municipal de Assistência Social dos Servidores de Goiânia, o IMAS, Instituto Nacional de Seguro Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Fornecedores, instituída pelo requerimento número 575 de 2023, autos número 1219/2023/21, publicado no Diário Oficial do Município, número 8004, de 14 de março de 2023. Suplemento, venho pelo seu presidente, o vereador Ronilson Reis, conforme deliberação da comissão especial ocorrida no dia 29/3/2023. Intimar Vossa Senhoria para comparecer à reunião da Comissão Especial de Inquérito, que se realizará na segunda-feira, dia 24 de abril de 2023, às 14 horas, na sala de reuniões das comissões do segundo andar da Câmara Municipal de Goiânia, situada na Avenida Goiás, número 2001, Setor Central, nesta capital, na condição de testemunha, para prestar esclarecimentos junto a esta ceia. Senhora Endi Adriana Barbosa, eu queria, por gentileza, pedir à assessoria que disponibilizasse um microfone para ela. A senhora foi convocada como testemunha pela Comissão Especial de Inquérito, que investiga as irregularidades da administração da Companhia da Urbanização, com o Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia, Instituto Nacional de Seguro Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Fornecedores. A senhora se compromete em dizer a verdade, somente a verdade, nas respostas às perguntas que aqui serão feitas? Sim. Dessa forma, a senhora está compromissada na forma da lei e tem um dever legal de dizer a verdade, sob pena de responder criminalmente. Saliento ainda que a senhora tem um direito ao silêncio em relação às questões que possam incriminar a senhora. O artigo 202 do Código de Processo Penal, ele é bem claro. O artigo 203 do Código de Processo Penal, ele deixa elucidados qualquer tipo de dúvida em relação a depoimentos. A testemunha, artigo 203 do Código de Processo Penal, a testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões da sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se da sua credibilidade. Artigo 203 do Código de Processo Penal. Senhora Endi, a senhora está acompanhando o advogado da senhora? João, o João é servidor da casa, já faz a qualificação do advogado que acompanha ela. Por gentileza, fale o nome completo da senhora e qual função a senhora exerce naquela companhia. Endi Adriana Barbosa, sou presidente da Comissão Permanente de Licitação. Quanto tempo que a senhora trabalha nessa comissão?
Eu fui colocada à disposição, a Comurg, eu sou efetiva da administração direta. Em dezembro de 2018, eu fui colocada à disposição, e em janeiro de 2019 foi a primeira portaria criando a comissão permanente, e, desde então, eu estou na comissão permanente de licitação da Comurg. Anteriormente, enquanto pregoeira, e nos dias atuais, desde abril de 2022, do ano passado, enquanto presidente da licitação. Senhora Andy, tem quanto tempo que a senhora é servidora de carreira na empresa? Da direta, eu passei no concurso, fui chamada em 2010. Tomei posse dia 11 de junho de 2010. Então, a senhora é servidora da Comurg? Eu sou efetiva da direta, da Secretaria da Direta, Secretaria de Administração. Da SEMAD. Né? Eu sou efetiva, mas eu sou da SEMAD. Então, no momento, desde 2018, dezembro de 2018, eu me encontro à disposição na Comurg. Entendi. Ok. A senhora já... eu gostaria de informação da senhora se, na época que o senhor Alisson, que é o atual presidente, ele era integrante dessa comissão? Sim, ele foi integrante, ele foi presidente da comissão de licitação, enquanto eu já era pregoeira, como eu falei, eu entrei desde o início. Ele entrou, se não me falha a memória, em abril de 2021, enquanto presidente, e permaneceu presidente até março de 2022. Ok. A senhora tem algum parente ali na Comurg? A senhora, algum parente segundo, terceiro grau, primo? Eu tenho uma sobrinha que trabalha na Comurg. Cargo comissionado. Cargo comissionado, ela entrou no final de janeiro deste ano. A Comurg, desde 2021, criou um departamento de RH e pegava currículos. Então, ela é uma advogada formada, entreguei o currículo em 2021, 2022 entreguei novamente, e ela foi chamada, eu não lembro exatamente quando ela entrou, mas eu posso te assegurar que foi em janeiro de 2023, do ano corrente. Então, ela é funcionária comissionada da Comurg. Isso. Desde 2023? Isso, de janeiro. Não sei só a data, 2023. Ok. Ela é advogada? Trabalha como advogada? Ela é advogada. Tá. Mas ela trabalha como advogada? Ela, no momento, porque na Comurg... Ou é assessora? Não, ela é assessora do controle interno. Tá. Ela não é gerente, ela não tem um cargo de confiança na empresa, não. Mas ela é comissionada na empresa e hoje ela está na Controladoria Interna da Comurg. Ok. A senhora conhece o senhor Albertino Silva Borges? Sim, conheço. A senhora tem relação de amizade com a família dele? Não. Não tem? Não. Tá. Quantas reuniões a comissão de licitação realiza semanalmente? Só sabe me informar? Reuniões, porque a comissão de licitação, nós realizamos o procedimento licitatório, né? Fazemos todas as partes do procedimento. Diferente de outras comissões, a gente não produz atas específicas de reuniões. A gente produz as atas dos pregões, a gente produz todos os documentos inerentes ao procedimento licitatório. O dia a dia da comissão ele é um pouco diferente da comissão permanente de licitação, das outras comissões. Então, desde 2019, nós fazemos pregões, procedimentos licitatórios, leilões. Mas a comissão não se reúne, ela? A comissão já é reunida dentro de um mesmo espaço, né? A comissão de licitação fica no mesmo espaço. Sim. E nós trabalhamos todos, e as nossas documentações são justamente isso. Por exemplo, as nossas licitações, todas elas detêm uma ata de realização, no qual o pregoeiro, a equipe de apoio assina. Então, essas atas são as dos nossos serviços prestados. É todo um procedimento licitatório, presidente. Só sabe me informar, entre os membros da comissão de licitação, há servidores que acumulam cargos na diretoria da Comurg? Sim, há um servidor. Quantos? Um servidor que eu sei que ele realmente acumula um cargo. Ele ganha por isso? Ele ganha por trabalhar na comissão também? Sim. Sim. Qual que é o valor que ele ganha? Ele ganha 80% do assessor 3. 2.000, alguma coisa assim, não sei assegurar exatamente o valor para te falar.
Tá. Para não te dar informação errada, eu não sei o valor exato. Quantos membros a comissão tem? São, comigo, 18 membros. Com a senhora, 18? Isso. E qual que é o valor da gratificação dos membros? Só sabe me informar? Sei. O presidente ganha 80% do Os que trabalham na comissão permanente de licitação, que quando, assim, para vocês entenderem um contexto, quando há um procedimento licitatório, a gente precisa dessa comissão e desses membros. Eles ganham 80% do 2, os pregoeiros também 80% do 2, da assessoria 2. O corpo jurídico também ganha 80%, e todos da equipe de apoio ganham 80% da 3. Então, conforme diminui a responsabilidade, a comissão ela também tem uma diminuição nas gratificações. Andy, traduz para mim, o que é 80 por 1? 80% do assessor 3, hoje, eu acho que é uns 2.600, que é onde eu estou te falando que eu não sei te falar certinho, mas esses valores foram, assim, eu sei que foram entregues, mas infelizmente, eu não tenho de cor. 80% do 2, acho que está em volta de 4.000, e 80% do 1, 5.200 e alguma coisa. Ok. A senhora sabe me informar? A senhora sabe me informar se a comissão conta com assessores comissionados no desenvolvimento das suas funções? Sim, conta. São quantos assessores comissionados hoje na comissão? Deixa eu, assim, de cabeça, não parei para pensar. 18. Eu tenho efetivos também na comissão. Posso estar te entregando isso para não ficar fazendo conta de Pode, de cabeça? não tem problema não. A senhora vai enviar essa comissão. Eu envio. Você vai pegar com o João, o advogado da senhora, vai pegar o e-mail da comissão e enviar para a gente essas informações. Eu faço as indicações de quem é efetivo e de quem é A senhora sabe me informar qual que é a formação desses comissionados que fazem parte aí dessa comissão? Sim, eu sou advogada, né, enquanto presidente, eu sou advogada. A Suzana também é advogada, a Suzana é uma pregoeira. Uhum. A Ana Paula Salviano e a Mônica Luísa são bacharéis em Direito. O Elton Vinícius também é bacharel em Direito. Uhum. A Gabriela Nunes é advogada também. A Ludmila é advogada também. Essas são todas comissionadas? Não, a Ludmila, por exemplo, é efetiva. Por isso que eu estou te falando que, assim, de cabeça, é melhor eu não te dar nenhuma informação errônea. A Miriam, ela é formada em gestão pública. O restante, assim, eu não... Tem problema. Eu vou repito, o advogado da senhora vai pegar o e-mail da SEI e vai encaminhar para o João. Senhora Andy, a senhora sabe me informar que durante a atuação na comissão de licitação, a senhora já observou algum grupo empresarial atuando em colusão ou cartel naquela comissão? Não. A senhora sabe me informar o número de vezes que a comissão teve que intervir no certame para coibir tentativa de fraude, conluio ou quartel, ou teve que relatar fatos dessa natureza à autoridade superior? Sei falar sim, nunca. Até porque a maioria dos nossos pregões são pregões eletrônicos. Uhum. Né? Pregão presencial realmente é uma minoria inotória. A senhora sabe me informar algum caso de licitação que tenha sido cancelada, revogada ou alterada pela detecção de casos de conluio entre os licitantes, fraude ou qualquer forma de atuação em conjunto? Por esse motivo, não. A senhora sabe me informar se a contratação de empresas cujos sócios já foram investigados ou esteja respondendo processos por fraude em licitações ou desvio na própria Comurg é corriqueira por lá? Não. Não é que eu não sei informar. Só para explicar para a senhora aqui, por que eu estou fazendo essas perguntas para a senhora? Porque a senhora está aqui
como testemunha. Ou seja, aquilo que a senhora sabe, a senhora responde. Aquilo que a senhora não sabe, a senhora não responde, como a senhora está fazendo com maestria. Agora, esta comissão, nós temos informações que, no passado, empresários que saíram algemado, preso da Comurg, hoje atua de forma surdina dentro da Comurg, mas com outras empresas, com outros CNPJs. É por isso que nós estamos fazendo essas perguntas para a senhora, porque lá na frente nós vamos ter um relatório e vai ser analisado todas as perguntas e juntadas de documentos que nós estamos buscando. A comissão, ela participa de alguma forma de fase preparatória dos certames, especialmente na elaboração dos orçamentos prévios e nos modelos de planilhas de preço unitário? O senhor sabe me informar isso? Todos os orçamentos relativos aos nossos procedimentos licitatórios são realizados pela comissão de licitação. Entendi. O senhor sabe me informar, é comum que os mesmos servidores responsáveis pela elaboração dos estudos prévios e demais etapas da fase preparatória sejam também os fiscais de contratos firmados após a licitação? Só sabe me informar isso? Deixa eu entender direito a sua pergunta para saber te responder. Eu vou repetir a pergunta para a senhora bem calma. A senhora sabe me informar, é comum que os servidores responsáveis pela elaboração dos estudos prévios e demais etapas das fases preparatórias sejam também os fiscais dos contratos firmados após a licitação? Resumindo, os funcionários que participam de todo o processo licitatório, quando conclui, ele vira fiscal e gestor do contrato. Só sabe informar se existe isso lá? Sim, deixa eu esclarecer alguns pontos desse procedimento licitatório. O setor técnico, ele elabora o termo de referência. Então, por exemplo, se envolve questões de aquisição de material de construção, o engenheiro elabora esse termo de referência. A partir daí, esse procedimento vai para a CPL e o pessoal da CPL segue o trâmite do procedimento. Por exemplo, nós analisamos o termo de referência, verificamos se ele não está em dúbio alguma marca, ou se aquele termo de referência falta informações, validade de contrato, penalidades, enfim. Nós realizamos as cotações, depois elaboramos a minuta, publicamos a licitação. Apenas após a fase de lances devidamente realizada, que nós convocamos novamente quem fez o termo de referência para que este analise as marcas apresentadas, se o que foi apresentado condiz com o que foi pedido no termo de referência. Por quê? Porque você fez a solicitação do objeto que te atende, nada melhor do que a mesma pessoa fazer a análise se o objeto realmente apresentado é o que foi pedido no termo de referência. Depois desse ato, depois dessa participação de quem elabora o termo de referência, ele retorna, geralmente, enquanto gestor ou fiscal, mas pelo conhecimento do processo, pelo conhecimento de uma vez que ele aprovou a marca, de uma vez que ele fez o termo de referência, ele detém um conhecimento, sim, a mais, para receber, para identificar se aquilo foi realmente o que foi licitado. Não é uma regra, mas é usual, sim. Eu não trabalho, já trabalhei na Comurg, como na SEMAD, anteriormente no setor de licitação, e é comum que quem faz o termo de referência não participa depois do procedimento licitatório, como eu estou esclarecendo para vocês. Geralmente, ele se torna fiscal justamente pelo conhecimento prévio do que foi solicitado no termo de referência. Ok. Então, é comum? Sim, é comum justamente por isso. É até mais seguro para a administração pública, para que a gente não receba objetos, materiais divergentes do que foi licitado. Quanto mais conhecimento você tem do que você está adquirindo, melhor você pode ser um fiscal que acompanha, que recebe, para realmente a gente estar adquirindo o correto conforme termo de referência. Senhor Ende, a senhora sabe me informar qual que é o motivo que o senhor Nilton César Pinto ser o fiscal de quase todos os contratos ali pela Comurg, especialmente os mais volumosos? A senhora sabe me informar isso?
É uma seara que não é do meu departamento, eu não sou responsável. Ele assina a maioria dos termos de referência e ele é engenheiro civil, ele detém conhecimento. Mais do que isso, seria apenas uma opinião. E, enquanto testemunha, o ideal é que eu não fique aqui tecendo opiniões. Ok. A senhora conhece o empresário Fausto Henrique David? Não. Por nome, não. Se ele já participou, porque como a gente faz inúmeros pregões, pode ser que eu tenha sido pregoeira em algum momento nesses 10 anos de carreira, ou enquanto presidente, mas pelo nome não conheço. A senhora não conhece ele? Não, pessoalmente não, e pelo nome não relembro. São muitas empresas. Ok, eu só vou relatar aqui para o senhor, isso aqui não é uma pergunta, mas só para relatar, para saber quem que é esse cidadão. Ele é dono da Silveira Mármores e procurador da Gurgel e Amaral. Ele foi processado pelo Ministério Público por fraudar licitações da Comurg em 2014. Hoje, ele é proprietário da JF Comercial Industrial Limitada. Essa nova empresa dele mantém contratos com a Comurg. Esse histórico é conhecido pela senhora, não? Que ele tem essa nova empresa presta serviço para a Comurg e que ele é o proprietário dessa empresa? O senhor tem conhecimento disso? Não, assim, não fiz essa recordação. Essa empresa Gurgel, eu lembro de quando saiu na mídia, né? Como eu sou da área de licitação, a gente acompanha. Mas essa nova empresa, não me recordo dela e não tenho conhecimento. A senhora não tem conhecimento que a JF Comercial Industrial Limitada tem contrato com a Comurg? A senhora não tem conhecimento disso? Não, é igual eu estou te falando, eu sou, geralmente, até o março do ano passado, eu fui pregoeira de todos os pregões. Para o senhor ter noção, em 2019, nós realizamos 10 pregões eletrônicos, 3 presenciais. Em 2020, 40 pregões eletrônicos. Então, assim, geralmente, são 10, 12 empresas ganhadoras de cada pregão desse. Eu realmente, pelo nome, algumas eu tenho mais vivência, porque acabam ganhando mais pregões, e essas eu teria como te falar, não, lembro sim, inclusive falaria o pregão, mas essa específica não tenho recordação. A senhora conhece os empresários Raimundo Ayrton Paulo de Assunção e Jaqueline Dutra de Aguiar Assunção? Eu já vi essas documentações em pregões. Mas a senhora não conhece eles, pessoalmente? Pessoalmente, não. Às vezes, já vi pessoalmente em pregões presenciais. Mas, como eu estou te falando, acaba que o pregoeiro é destaque, né? A gente conversa, a gente lida com toda a sessão, mas são várias empresas participantes. Então, se ele participou de um pregão presencial que eu fui pregoeira, eu devo conhecer ele pessoalmente. Agora, se eu vê-lo na rua e saber que ele não. Então, eu vou relatar para o senhor quem que é ele. Raimundo é proprietário da empresa GIM Automotive Limitada, GIM Comercial e Atacadista Limitada. A senhora conhece essas empresas? Sim, essas empresas... É sócio oculto da Sobrado Materiais para Construção Ilimitada, ao lado de Jaqueline. As 3 empresas firmaram contratos com a Comurg. A senhora tem conhecimento disso? Sim, as 3 empresas esses nomes que você falou, já ganharam procedimentos licitatórios. A senhora conhece... o senhor Raimundo Paulo de Assunção e Jaqueline Dutra de Aguiar Assunção, juntamente com os ex-diretores e funcionários, foram envolvidos em diversos escândalos de fraude na Comurg. Este histórico é conhecido da empresa? A senhora sabe me informar disso? É conhecimento da senhora disso? Não tenho conhecimento. Quantas licitações para a contratação de manutenções de caminhões foram realizadas durante a sua passagem pela comissão de licitação? Só sabe informar? Em 2019, nós fizemos um pregão presencial para manutenção, ou 2020. Eu acho que foi isso mesmo. Em 2022, eu te dou certeza que foi o pregão presencial 01 de 2022, foi um pregão que a gente fez para contratar a manutenção. E esse ano nós fizemos novamente um pregão eletrônico, o pregão 08 de 2023. Qual que foi o critério de julgamento? É menor preço no quesito das manutenções. Foi o maior desconto?
menor preço na mão de obra e maior desconto sobre as peças. Senhora Ende, a senhora conhece o empresário Fernando de Souza Orzeda? Esse nome não me é estranho. Ele deve ter assim, uma empresa que regularmente ganha alguma licitação da Comurg. Esse nome não me é estranho. Se você falar o nome da empresa, porque a gente lida mais com o nome da empresa. Então tá, eu vou falar o nome da empresa para a senhora. Ele é proprietário de 3 empresas fornecedoras da Comurg. A Luz LED Indústria e Comércio Limitada. A senhora conhece essa empresa? Sim. Construtora São Bento e Limitada. A senhora conhece essa empresa? Sim. E a GIM. A senhora conhece? Uhum. A senhora conhece? São 3 empresas que ganham licitação, tanto da época da SEMAD quanto agora na Comurg. Da nossa parte, enquanto comissão de licitação, tanto enquanto pregoeira como presidente, nós realizamos a maior parte dos nossos pregões pelo pregão eletrônico oferecido, nós utilizamos o sistema Comprasnet, e lá não tem nenhuma vedação de participação de nenhuma dessas empresas. É um sistema nacional, é o mais utilizado, é o que a Comurg utiliza. Nele já aparecem todos os impedimentos, as sanções de cada empresa participante. Eu te asseguro que no SICAF não detém nenhum impedimento dessas empresas participarem. E devido a não ter nenhum impedimento, eu, enquanto na função de pregoeira e agora, enquanto presidente, que trabalho juntamente com as pregoeiras da Comurg, a gente não pode simplesmente desclassificá-las, uma vez que a gente não tem um documento que a impeça de participar e de assinar contratos com a companhia. Senhora Ende, eu agradeço a participação da senhora. Eu vou dar por encerrado as minhas perguntas. Eu só queria entender, vereador, vou passar para o relator para que ele possa fazer as perguntas. Os mesmos modos operantes lá atrás foram presos, algemados, processados, condenados. Aí eles voltam com novas empresas e operam do mesmo jeito dentro da Comurg. Vereador Tialo. Boa tarde a todos os presentes, aos vereadores participantes dessa comissão. Agradecer a presença dos advogados, servidores da casa, a imprensa. Agradecer a presença da doutora Ende Adriana Barbosa. Obrigado pela presença do seu advogado, doutor Tadeu Bastos. Seja bem-vindo, doutor. Doutora Ende, o cargo que a senhora foi nomeada, no site consta como presidente da Comissão Permanente de Licitação da Comurg, é um cargo de comissionado ou de carreira? Ou simplesmente dentro da estrutura da Comurg? Ele está dentro da estrutura, né? Uma vez que não houve um concurso para pregoeiro ou presidente, dentro da estrutura, as nomenclaturas, está a presidente da Comissão Permanente de Licitação. Ótimo. A senhora pode nos especificar quais são as atribuições da função da senhora, enquanto presidente? Sim, eu faço o acompanhamento de todo o processo licitatório, inclusive das exceções, que são as dispensas de licitação, processos de inexigibilidade. Então, acompanho todo o rito, desde o recebimento do termo de referência, confecção de minuta do edital, finalização do edital, publicação deste, acompanho o serviço das pregoeiras e homologo o certame, no finalmente. Ok. Dentro da experiência que a senhora tem na SEMAD, desde 2010, antes da senhora entrar na Comurg, se não me falha a memória, em 2019, então foram praticamente 8 anos, 9 anos na SEMAD. Só um adendo, eu entrei no concurso, né, em 2010. Na SEMAD, eu iniciei em 2013. Ok. Então, a senhora passou no concurso em 2010, mas só tomou posse em 2013. Eu tomei posse em 2010, só que não fui diretamente para a Secretaria de Administração. Passei por outras secretarias, até que eu fui convidada a compor a licitação da SEMAD. Ótimo.
do período que a senhora ficou na SEMAD, de 2013 até 2019, os contratos, as licitações, ou até mesmo a parceria entre o poder público, do Poder Executivo, juntamente com a Comurg, a senhora participou e era normal, já existia, naquele momento, a antecipação de pagamento para execução de obras? No período que a senhora estava na SEMAD? Perdão. Isso é uma peculiaridade de cada contrato, né? Conforme já foi até exposto aqui, é uma peculiaridade, a gente tem entendimentos de exceções, e cada contrato ele pode, sim, até a 866, que a 866 é uma lei até mais rígida que a 13303, e ela já permite exceções de pagamento antecipado. Então, sobre esse assunto, o que eu posso te relatar é que há contratos que permitem, e a gente até vê julgados, né, até foi exposto nessa SEI, que há exceções. De 2013 a 2019, a senhora viu algum contrato firmado pela Prefeitura junto com a Comurg e pagamento antecipado? Não, não posso te afirmar isso. Assim, pelo lapso temporal, eu iria estar sendo equivocada. Se eu falasse para você que eu lembro, eu já tinha que citar o qual. E pelo lapso, realmente, eu não posso te dar essa informação no momento. Ótimo. Então, a senhora não se recorda, obviamente, que entre 2013 e 2019, que a senhora estava na SEMAD, a senhora não se recorda que os contratos firmados entre a Prefeitura e a Comurg tinham essa cláusula de antecipação de pagamento. Correto? Assim, eu não realmente é uma pergunta que eu não posso te responder. Okay. Primeiro, porque eu não lembro de acompanhar esses contratos. Na SEMAD, a Comissão Permanente de Licitação ela é bem separada. Eu tinha uma função de pregoeira, então eu realmente só fazia o pregão, eu não analisava edital, eu não compunha a ata de registro de preço, não participava na confecção do contrato. Então, eu não teria nem ter um conhecimento técnico para te responder isso. Não é só falta de lembrança, é o direcionamento do meu serviço na época. Ok. Através de informações obtidas, tem-se a partir que de abril de 2021, houve a criação de diversas comissões. Saberia dizer qual o intuito da criação de tantas comissões, dentre elas a comissão que a senhora preside? Qual o motivo e qual o porquê de tantas comissões? Eu não posso te falar das outras comissões, uma vez que eu não tenho conhecimento do porquê foram criadas, eu não participei da criação. Da comissão específica, a Comissão Permanente de Licitação, ela foi criada em janeiro de 2019. A primeira portaria foi em janeiro de 2019. Então, ela existe até pela obrigatoriedade da Lei 3.303, da companhia firmar os seus próprios procedimentos por essa lei. Então, até 2018, as licitações da Comurg eram realizadas pela SEMAD, tanto licitações em solo como licitação que ela participava como órgão participante, né? Ela estava dentro do registro de preço ofertado da SEMAD. A partir de 2019, a Comurg, atendendo à exigência da Lei 3.303, ela iniciou seus processos licitatórios. Essas comissões, como a senhora mesmo já disse, até o presidente Alisson também disse, que os pagamentos dessas gratificações, elas não são feitas por reunião, e sim de maneira mensal. A senhora sabe me dizer o porquê não ser feito o pagamento todas as vezes que há uma reunião das comissões, e por que está sendo feito de maneira mensal, independente de ter reuniões ou trabalho específico? Eu não posso falar por todas, por não ter o conhecimento exato. A Comissão Permanente de Licitação, quando você olha outras comissões de outros lugares, até mesmo a comissão da SEMAD, ao qual eu fazia parte, todas elas são remuneradas mensalmente, até porque a gente pode fazer 2, 3 pregões ao dia, por semana. Então, tudo isso seria uma reunião. Ficaria até impossível para a administração pública pagar alguém de uma comissão dessas, uma comissão permanente de licitação, por exemplo, por trabalho realizado, por ata confeccionada. Até porque são muitas partes do trabalho para se chegar a uma ata de realização de um pregão. Há muitos
participantes, né, há muitas fatias para a gente integrar esse bolo, que é o procedimento licitatório. Então, ao meu ver, seria inviável. Eu, particularmente, nunca vi nenhuma comissão de licitação receber gratificação por pregão realizado ou por dispensa realizada. Enfim, geralmente eles são, sim, por mensal, até porque a responsabilidade, o peso de todo mundo que integra uma comissão dessa responde pelo seu próprio CPF, e não só o pregoeiro, o presidente. Quem faz o orçamento assina uma declaração. Então, eu realmente afirmo, eu nunca vi, né, pode até existir, mas eu nunca acompanhei, e seria inviável a qualquer tipo de administração. Doutora Andy, a licitação que está agendada agora para o mês de maio, referente à Comurg, ela está sendo feita pela Comurg ou pela SEMAD? Pela SEMAD. Ela está feita pela SEMAD, pela 866. Ela, em nenhum momento, passou na Comissão Permanente de Licitação da Comurg. Então, a SEMAD está realizando uma licitação específica para a Comurg, e a senhora, enquanto presidente desta comissão e automaticamente conhecedora de todos os processos que são inerentes à Comurg, a senhora não tem nenhuma participação referente a esta licitação? Não, nenhuma. Ninguém da Comissão Permanente de Licitação. Até onde eu sei, ninguém da Comurg em si tem participação. Não sei te relatar nada. O que eu posso te afirmar é que a Comissão Permanente de Licitação não teve nenhum envolvimento. Até porque, conforme até a portaria, todos os nossos procedimentos são inerentes à Lei 13.303. Tanto é que se trata de uma concorrência, né, publicado. A 13.303 não traz essa modalidade de licitação. Existe uma discussão, e a senhora que é advogada e conhecedora do processo de licitação, existe uma discussão muito grande sobre a Comurg é dependente ou independente. E aí, automaticamente, já teve parecer do Tribunal de Contas do município, dizendo que ela é independente. A pergunta é, se a Comurg é independente, por que o Poder Executivo realiza uma licitação dentro desta companhia que é independente, sem a participação, seja da senhora enquanto presidente da comissão de licitação, ou até mesmo do corpo técnico da Comurg? Essa é uma pergunta que eu não tenho conhecimento técnico para te responder, uma vez que ela não está dentro das minhas atribuições, assim, eu não tenho conhecimento. E como hoje, né, eu volto a falar, estou aqui como testemunha, eu não acho razoável apenas tecer uma opinião própria. Então, sobre esse assunto, eu não tenho nada a declarar. De maneira técnica, doutora Andy, a senhora sendo presidente da Comissão de Licitações da SEMAD, a senhora realizaria alguma licitação sobre a companhia sem o auxílio da Comurg? Outra questão que eu não... É uma opinião, eu não posso... Eu vim esclarecer fatos, assim, eu não posso, né, expor opiniões privadas. Ótimo. Das licitações que a senhora está como presidente ou como pregoeira, é razoável fazer uma licitação exigindo um atestado técnico de 22 mil quilômetros na capital de Goiânia? Aí eu teria que analisar todo o procedimento. Porque se o termo de referência, se o projeto traz um atestado identificando algum ato para um quesito habilitatório, possivelmente, dentro do termo de referência, vai haver alguma explicação do porquê que eu preciso comprovar a expertise dessa empresa. Como uma pergunta solta, eu não posso te responder, ficar além do... Ótimo. Dentro do processo de licitação que aí está, o termo de referência, ele fala a respeito de um atestado técnico de 22 mil quilômetros para a empresa concorrer. Depois, tem um outro ponto muito importante, que trata o seguinte: 70% desta análise será feita sob o critério técnico da empresa e apenas 30% pelo quesito preço. Hoje, não só no estado de Goiás, mas no Brasil, a gente observa que as licitações são feitas com o grau, principalmente, da tomada de preço, pela redução de preço, e não pela questão técnica. Obviamente,
se referindo à questão de varrição e de lixo. Um terceiro ponto importante. Nós temos uma questão que esta licitação, que é uma licitação muito importante para Goiânia, que também envolve um valor financeiro muito alto, ela não dá a divisão de lotes. É um lote só. A empresa que pode concorrer tem que ter um atestado de 22 mil quilômetros de atestado técnico, e o critério técnico, dentre alguns critérios que serão tomados, a empresa será analisada 70% pelo perfil técnico e apenas 30% pelo preço. É razoável? A senhora já fez alguma licitação com a aparência ou com a proximidade desses termos que foram colocados até agora? Eu peço perdão, até estou sendo repetitiva, mas como eu não participei desse procedimento, eu não estudei, não avaliei, eu não posso tecer comentários sobre o que está a mais ou a menos, uma vez que eu não tenho conhecimento técnico, não avaliei, não participei do certame. Eu realmente não posso declarar nada, não é uma licitação que eu tenha conhecimento. Ok, obrigado, doutora. As perguntas que eu faço para a senhora é justamente até para poder me ajudar com as perguntas, com as dúvidas que tenho a respeito da forma que é feito essas questões de licitações. A senhora fazendo as licitações da companhia, a senhora geralmente estabelece o maior critério como técnico ou tomada de preço? A comissão de licitação, ela segue o termo de referência. No termo de referência enviado pelo setor técnico, ele indica se ele quer uma melhor técnica, se ele quer um menor preço. Ele indica os fatores decisórios para análise e contra a posterior contratação da empresa. Na Comurg, eu só me recordo de fazer licitação de menor preço. Né? O menor preço, que a maioria são pregões eletrônicos, como eu já ressaltei, e alguns procedimentos licitatórios também foram feitos, mas também pelo menor preço. Ótimo. Então, geralmente, a maioria dos pregões que a senhora realiza a respeito de licitações é o menor preço. Sim. Parto aqui para as 2 ou 3 últimas perguntas, doutora Andy. A senhora tem conhecimento a respeito do contrato que foi firmado entre a Comurg e a empresa de tecnologia, que teve um valor de 11 milhões, depois chegou a quase 20 milhões? Sim. Esse pregão, essa licitação, ela foi feita na sua gestão? Sim, é o pregão eletrônico 025 de 2022. Então, ele foi feito através de um pregão eletrônico. Isso. Teve concorrência nesse processo? Foi um ano passado, assim, eu acho que foram 3 empresas participantes. Mas esse processo assim, foi enviado a vocês, mas eu posso fazer um resumo e enviar posteriormente. Mas foram 3 empresas, assim, na minha cabeça foram 3 empresas participantes. Era um pregão com objeto mais específico, né? E aí, geralmente, mesmo sendo publicado em encontro eletrônico, pelo Comprasnet, que é o mais utilizado hoje no Brasil, acaba que são objetos não são objetos comuns, não são contratações comuns. A senhora se recorda a empresa vencedora? O nome da empresa vencedora? Eu acho que é distribuidora, o nome é enorme, assim, distribuidora, e no final Ereli. É uma empresa goiana? Não me recordo de onde é. É porque, como eu faço o termo de homologação, eu lembro que começa com distribuidora, se eu não estiver enganada. A empresa que ganhou, então, ela não é do estado de Goiás? Não, eu não lembro. Não sei de onde ela é. De cabeça, eu não sei te informar de onde ela é. Eu posso apresentar isso posteriormente, né, um resumo desse pregão, mas de cabeça, não sei. Distribuidor, eu acho que a sigla é DETEC mesmo, assim, mas começa com distribuidor, o nome da empresa. Essa empresa, o presidente ou o proprietário dela é o senhor Rubens Filete? A senhora sabe me recordar? Recordo. Não me recordo. De cabeça, não. As 3 empresas que participaram deste pregão eletrônico, todas elas são de fora do estado de Goiás? Não me recordo. Não sei te falar agora essa informação. Posso repassá-la. Eu gostaria de solicitar à senhora, doutora Andy, que a senhora pudesse nos enviar todo o procedimento, desde o início até o pregão eletrônico, que constatou esta empresa vencedora. Sim. Para que eu possa analisar.
Esse pregão já foi enviado junto com os outros, mas eu posso enviá-lo novamente. É Distribuidora de Tecnologia do Brasil, DTEC. Isso, eu lembrava só de distribuidora. Ok. Esta empresa, as outras duas que ganharam, que ficaram segundo e terceiro lugar, essa aqui ficou em primeiro, foi direto? Como é que foi? Não me recordo. Eu posso fazer um relatório específico desse pregão, porque como são vários pregões, o ano passado nós realizamos 71 pregões eletrônicos. Então, para não te dar informação que te leve ao erro, eu prefiro passar um relatório completo, caso puder. Desde já te agradeço, doutora Andy. Gostaria de solicitar isso de forma especial, que a senhora pudesse, desde o início até o final, como é que foram feitos os procedimentos, se a empresa vencedora, a segunda e terceira colocada, se entrou com recurso, se não entrou, como é que foi feita a classificação ou a desclassificação de alguma dessas empresas. Encerro aqui, senhor presidente, as minhas perguntas. Agradeço mais uma vez a doutora Andy Adriana Barbosa de Oliveira pela presença e pelos esclarecimentos. E me coloco também, doutora, à disposição, tá? Caso, dentro dos trabalhos aos quais nós estamos fazendo, que a senhora tenha alguma coisa a acrescentar, esta comissão também estará à disposição para receber aqui as sugestões que a senhora puder nos passar. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Vereador Welton Lemos, com as perguntas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, relator, nobres vereadores, vereadora Ava, que aqui está. Boa tarde, doutora Andy, doutor Tadeu. É um prazer recebê-los aqui nesta comissão para esclarecer alguns assuntos que são pertinentes e importantes a este momento que nós estamos vivendo da SEI e da Comurg. Bom, as minhas perguntas se misturaram muito com as perguntas dos meus antecessores, mas eu tenho algumas coisas aqui a esclarecer com você. Como funciona o registro de preço, cujas contratações da companhia se dão por este instrumento? O registro de preço, ele é um registro formal de preços sobre aquisições e serviços de contratações futuras. O que quer dizer isso? Eu posso fazer um pregão eletrônico pelo sistema, incluído no sistema de registro de preço. Qual é o subsídio que esse sistema de registro de preço nos repassa? No que eu faço um pregão e incluo ele nesse sistema, primeiro ele tem que ser aprovado em uma das hipóteses do decreto que o firma. Nós temos o decreto 7.892, que impõe algumas regras na aplicação desse sistema. Em seu artigo 3º, ele cita 4 tipos de hipóteses para a utilização desse sistema de registro de preço. O primeiro deles são contratações frequentes. O segundo, quando eu tenho entregas parceladas de um mesmo objeto, ou quando eu contrato um serviço por uma unidade de medida exata. Quando eu licito para mais órgãos e quando eu tenho uma demanda que eu não sei, um objeto específico que eu não sei quantificar o quão eu vou precisar dele. Eu não sei demandar o quanto eu posso precisar daquele objeto. Eu também utilizo o registro de preço. Por que isso? Por exemplo, hoje na Comurg, eu preciso de tijolo. Faz um termo de referência, só para ilustrar, eu faço um termo de referência e coloco que eu preciso de 2.000 tijolos. Como a Comurg já tem os contratos que ela detém hoje, como ela pode vir a assinar outros contratos, para que a gente, em um prazo rápido, não faça uma outra licitação, a gente inclui isso no sistema de registro de preço, o setor solicitante já pede pelo termo de referência que seja incluso. Se eles sabem que a demanda deles é de 2.000 tijolos, eles jogam um pouco acima desse percentual, por exemplo, uns 2.500 tijolos, porque aí eles já colocam 500 a mais do que está planejado, e a gente realiza essa ata dentro do sistema de registro de preço. O que isso beneficia a companhia, a administração como um todo que utiliza esse sistema? Quando eu vou realizar o contrato, eu não realizo o contrato do total. Eu vou pegar aqueles 2.000 que eu já tenho certeza, vou fazer um contrato. As outras 500 unidades vão ficar aguardando por 12 meses, lembrando que uma ata de registro de preço ela pode ter até 12 meses, e as atas da Comurg detêm 12 meses de vigência,
Então, durante essa vigência, eu posso pegar os 500 que faltaram no decorrer que eu vejo que vai me faltar. Não me faltou, não apareceu um novo contrato, eu fecho o meu contrato em 2.000 unidades. Então, o sistema de registro de preço faz com que a gente não faça contratos com um quantitativo acima do que realmente a companhia precisa. Entretanto, se surgir uma nova demanda, a gente também não tem que fazer uma emergencial, não tem que fazer uma contratação direta. A gente mas já aí, tem um respaldo. só para ficar claro, a senhora está respondendo bem a pergunta, mas houve uma nova demanda. A senhora havia feito um registro de 2.000 tijolos, nós estamos falando da sua prática, do seu exemplo. Houve uma demanda por mais uma quantidade X. Aí, qual é o procedimento para que essa quantidade X seja novamente adquirida? Se o meu contrato já firmado, eu vejo, não, já tem 8 meses de contrato e essa quantidade não vai dar. Eu vou fazer um novo contrato com a quantidade restante da ata. Utilizando o mesmo registro? Isso, o mesmo procedimento. Porque se eu tinha uma ata de registro de preço que detinha 2.500 unidades, usei 2.000 no contrato, eu vou montar um novo contrato com as 500 unidades restantes, de um mesmo procedimento licitatório. E isso acontece de forma continuada, várias vezes? Isso acontece. Qual que é a frequência que ocorre esse tipo de atitude, de ação? Conforme o objeto de cada processo licitatório. Por exemplo, materiais de construção, materiais diversos que envolvem hidrossanitários, geralmente são incluídos nesse sistema, porque são materiais que a gente pode assinar novos contratos, ter novas demandas. Então, para que a gente não fique sem esses objetos, a gente inclui, sim, alguns no sistema de registro de preço. Mas certo. Não são todas as licitações, são realmente as licitações em que o melhor para a administração seja manter esse registro de preço. Quem define a modalidade de licitação? O presidente. O presidente que define? Isso, o presidente da licitação, sou eu. Certo. No caso, você. Isso. Né? Se é pregão eletrônico, qual presencial. a sua participação nesse modelo de sistema de registro de preço? O termo de referência da área demandante, ele tem que vir com a solicitação que seja incluído no sistema de registro de preço. Eu, enquanto presidente, vou verificar se aquele pedido está incluso dentre as características que o artigo 3 do decreto que eu citei deixa que ele seja incluso ou não, autoriza a inclusão deste ou não. Quem te pede, por exemplo, eu preciso que você faça uma ata de registro de preço, de onde que a senhora recebe normalmente esta orientação? Vem do termo de referência do setor técnico. O termo de referência do setor técnico já tem que vir solicitando a inclusão. Quem é o responsável por confeccionar o termo de referência do setor técnico? Os diretores assinam um termo de referência juntamente com o técnico da área. Isso parte de uma demanda? Isso parte de uma demanda, por exemplo, assim, eu estou dando exemplos que eu acho que fica mais fácil da gente conversar. A diretoria de urbanismo. O senhor Newton, ele é o engenheiro e, geralmente, ele assina um termo de referência, por exemplo, para a compra de tijolo, que é o exemplo que eu já dei para a gente continuar na mesma linha. No que ele me pede uma quantidade X, coloca tudo no termo de referência, modo de entrega, onde vai ser, ele inclui... Só um minutinho, vou pedir silêncio para os senhores aqui. Eu estou com dificuldade de ouvi-la e ouvindo a conversa paralela aqui. Eu vou pedir silêncio, porque senão eu não consigo me concentrar. Desculpem, tá? Por favor, continue. Então, já vem solicitado no termo de referência a inclusão daquele objeto no sistema de registro de preço. Certo. Se encaixa no perfil conforme o decreto, eu, enquanto presidente, autorizo. Nos procedimentos de registro de preços, outros entes já pediram adesão à ata de registro de preço? Sim, já pediram. Que foi concluído, um pedido concluído, foi da Prefeitura de Quirinópolis, na licitação da Academia de Ginástica. Ela pediu até das duas empresas ganhadoras, a empresa Ziober e Delva. Eu até montei, hoje pela manhã, esses
essas documentações que foram enviadas, por isso que está assim, fresco na memória. E ele fez o contrato da empresa Ziober, que era aqueles aparelhos da Academia de Ginástica ao Ar Livre. E para eles aderir a essa tomada de preço, precisa da autorização da Comurg? Sim, precisa da autorização da Comurg, uma vez que a Comurg, naquele procedimento, foi gerente da ata de registro de preço. Então, essa autorização, quem faz essa autorização? O presidente da comissão sou eu. O presidente da comissão. Isso. Não é o presidente da Comurg, da companhia. Não é, porque é um controle de saldo daquela ata. Mas como é que isso chega até a companhia? Ela chega diretamente para você ou ela chega primeiramente na presidência? Chegou no e-mail, geralmente chega no e-mail da CPL, uma vez que todos os nossos editais citam, né, o e-mail oficial da licitação, e também chega pelo SEI. Por exemplo, se algum órgão aqui de dentro que usa o SEI, às vezes manda pelo SEI, assim, envia a solicitação pelo SEI. Mas a maioria pelo próprio e-mail do edital, citado já no edital da licitação. Nas contratações pelo sistema de registro de preço, alguma delas houve, por parte do fornecedor, pedido de renegociação de preço? Ata de registro de preço, esse pedido de negociação, ele é muito complicado. Eu nunca acompanhei nenhum, nem para ser Mas superior ou inferior. Nos dizer, não. Dentre aqueles que você é responsável, possivelmente, se houve já um pedido houve um pedido de renegociação? Sim, principalmente na pandemia, principalmente em 2020, certo. Que os preços oscilaram, mas essa negociação na ata de registro de preço, ela é para baixo, assim, a gente pode abaixar o preço. Aumentar é muito mais complicado. Eu nunca acompanhei nenhum caso que nós tivéssemos aumentado o preço anteriormente registrado numa ata. Então, é mais natural que se diminua o preço e não que se aumente o preço. Isso. Eu já vi essa diminuição na CEMAD, na Comurg não. Okay. Quando comprovadamente aquele preço caiu, e aí a gente consegue fazer com mais facilidade, porque o próprio decreto que institui o sistema de registro de preço, ele prevê que se aquela pessoa, o adjudicatário que assinou a ata, não consegue mais firmar o preço, que a gente tem que negociar chamando o próximo colocado da licitação. Certo. Quem fez ou quem faz a opção das contratações por sistema de registro de preço? Como eu já falei, é um pedido que vem no termo de referência da área técnica. Se o pedido se encaixa nas inserções que a lei autoriza, eu faço um expediente, um documento intitulado expediente, autorizando que aquele processo seja incluído dentro do sistema de registro de preço. Nas atas da Comurg, há muitos pedidos de adesão ou é uma coisa que acontece de forma esporádica? Não, é bem esporádico. Como eu estava falando... Mas acontece? Acontece, mas assim, que efetivamente finalizaram, foram 2 adesões até hoje. Da Prefeitura de Quirinópolis, que já finalizou, tem até o contrato, e da CMTC, que pediu, mas ainda está em andamento. Assim, não tem nem contrato, mas ela também aderiu a uma ata nossa. E quais seriam as atas que houveram esses pedidos de adesão? Quais seriam as atas? A ata da CMTC foi uma ata relativa à telefonia. Não sei te repassar o pregão exatamente. A ata da Prefeitura de Quirinópolis foi referente a um pregão da Academia de Ginástica. Então, mas daquela academia que a Comurg fabrica? Não, aquela que a gente compra, ela já pronta. Aquela Academia de Ginástica, aqueles aparelhos da Academia de Ginástica. Ok. Quem autoriza a adesão às atas da Comurg? O presidente, sou eu. Você? Isso, a gente analisa, primeiramente, conforme o próprio decreto, nós questionamos a empresa se há interesse desta. Porque a empresa, obrigatoriamente, ela detém uma responsabilidade firmada com a companhia. Se alguém quer aderir à minha ata, o primeiro passo é enviar um e-mail à empresa, entrar em contato com a empresa e questionar se ela tem interesse naquela adesão, informar o quantitativo que aquele órgão quer aderir, e aí ela respondendo positivamente,
que ela tem interesse, eu olho o saldo da minha ata, né? Há uma imposição legal do quanto pode ser aderido, cada ata, o quantitativo a ser aderido. Então, estando tudo certo, o quantitativo que ela pode aderir, o saldo da minha ata, nós aprovamos a adesão. E aí nós realizamos um ofício, retornamos a ela e pedimos para, após a finalização dessa adesão, que elas têm que fazer cotação de preço, passar por um parecer jurídico, que o mesmo retorne para a gente a cópia do contrato juntamente com o extrato devidamente publicado. Certo. Quanto tempo, normalmente, um procedimento como esse, normalmente, dura para que ele seja finalizado? Um procedimento licitatório como um todo? Geralmente de 3 a 4 meses. Você saberia me dizer quanto tempo durou o procedimento licitatório do contrato 007/2022 no valor de R$ 171 milhões de reais? 007, qual é o objeto? Combustível. Contrato com a Rede Sol. Não, assim, de cabeça eu não sei qual foi o tempo. Mas você foi a responsável por... Eu fui a pregoeira desse processo. A pregoeira desse sim, processo. Fui a pregoeira responsável. E em um procedimento normal, ele recorreu em tempo normal, em situação normal, mas você não sabe dizer em quanto tempo ele aconteceu, né? Realmente eu não me recordo. Eu não me recordo em quanto tempo. Eu tenho, assim, de cabeça, eu sei te falar que alguns processos eles correm mais rápido, justamente até pela necessidade. Eu me recordo, e também a quantidade de itens envolvidos, o quão o termo de referência é complexo ou não, se a cotação é rápida ou não, se a cotação a gente depende ou não de terceiros. Esse específico era uma cotação que a gente não dependia de terceiros, né? Porque é utilizada a tabela da ANP. Então, tudo isso, ele tanto pode demorar mais o certame, como o certame pode ser de forma mais ágil. Nesse contrato aí, no caso específico, você era a pregoeira. Sim. Né? Do combustível, estou falando especificamente dele. Quem era o presidente da comissão de licitação? Senhor Alisson. O Alisson, presidente da Comurg? Isso. Então, neste contrato especificamente, você foi a pregoeira e o Alisson era o presidente da comissão de licitação. Sim. Ok? Tá certo, presidente. Obrigado. Eu me sinto satisfeito e contemplado. Ok, vereador. Senhora Andy, só para me tirar a dúvida aqui, quer dizer que o senhor Nilton, que é o fiscal, ele pede a licitação, faz o projeto e depois ele é o fiscal lá na frente? É isso mesmo? O senhor confirma isso? Ele geralmente faz o termo de referência, uma vez que ele é um engenheiro civil, né, da Comurg, ele é um servidor efetivo da Comurg, ele realiza a confecção do termo de referência. Essas licitações, geralmente, detêm só o termo de referência, não tem um projeto. E, posteriormente, eu não sei de todos, eu sei que de alguns ele chega a ser fiscal, sim, mas eu não posso afirmar em quais. Tá. A senhora respondeu para o vereador Welton Lemos que é comum outros municípios pedir adesão a atas. A senhora confirma isso? Não? É comum essas solicitações. Na Comurg, que eu tenho de solicitação, foi só dessa prefeitura de Quirinópolis. Vocês nunca negou para ninguém adesão à ata? Não. Tanto é que assim, as adesões, eu até encaminhei hoje para vocês, só foram 2 adesões realmente solicitadas e que tiveram andamento, que é essa da CMTC e a prefeitura de Quirinópolis. Houveram outras, eu acho que uma da Getul, mas que não teve prosseguimento. Uma vez que a gente entra em contato com a empresa e aí manda um ofício falando, olha, no prosseguimento você tem que me enviar o contrato, a publicação do contrato. Passa um tempo, eles não enviam, a gente liga cobrando, porque é uma coisa que interfere no saldo da minha ata de adesões, e eles informam que não, que o processo não seguiu, que eles preferiram realizar uma licitação, ou que aquele objeto deixou de ser uma prioridade que não vai ser mais adquirido. Senhora Andy, nós recebemos várias denúncias, e nós temos assim,
imparcialidade até mesmo de fazer a absorção dessas denúncias. Eu gostaria de perguntar para a senhora se a senhora sabe de algum ato dentro da comissão de confecção de atas que posteriormente são usadas em outros municípios. Deixa eu destrinchar para a senhora. A denúncia que eu recebi aqui é que tem processo licitatório dentro da Comurg. Eu vou dar um exemplo, essa DTE. Ela ganhou um processo licitatório de 11 milhões, este último. E até agora não deu prosseguimento ao processo que ela ganhou. A denúncia que eu recebo aqui é que ela usou esta licitação, confeccionou uma ata e saiu vendendo aí nos estados e nos municípios. A senhora tem informação dessas denúncias? Não, não tinha informação e eu não posso afirmar, mas eu não lembro desse pregão específico ser registro de preço. Assim, a gente refalando dele, para mim ele não tem ata, ele não foi incluso no sistema de registro de preço. Eu posso verificar, enviar isso gente. Com certeza, mas pela lembrança que eu tenho desse pregão específico, ele não foi incluso no sistema de registro de preço. Ok. São denúncias que recebe, então eu preciso saber se a senhora ouve, se a senhora sabe, se a senhora tem algum indício. Então, são perguntas que eu tenho que fazer para a senhora. Sim. E também de denúncias que chegam, de várias empresas que participam de processo ali, criam a ata e saem vendendo essas atas nos municípios, pedindo o município para aderir à ata deles. Porque nós estamos falando de uma empresa igual a Comurg, que tem mais de 40 anos, e que o poder público municipal faz um repasse de quase 500 milhões. Então, é uma big de uma empresa. Vereador Isaías, com as perguntas. Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os nobres pares, imprensa. Boa tarde, doutora Endi. Também o doutor? Doutor Tadeu. Sejam muito bem-vindos a essa comissão, a essa casa. Doutora Endi, a senhora, como presidente da Comissão Permanente de Licitação, existe alguma formação específica para ocupar, no caso, esse cargo? A senhora já mencionou que a senhora é advogada, mas existe alguma formação específica, não? Não, não existe. Dentro da Comissão de Licitação, quem ocupa o cargo de pregoeiro, obrigatoriamente tem que ter feito o curso de pregão para que possa exercer essa função de pregoeiro. Fora isso, nenhuma legislação impõe os normativos desse cargo. Entendi. A senhora disse que foi designada para esse cargo desde 2019, não foi? Isso, eu fui convocada, né, fui chamada para compor a comissão de licitação da Comurg. Tá. Então, eu já tinha uma vivência em licitação. Eu venho, assim, fui pregoeira geral da SEMAD, participei da comissão de licitação da SEMAD, e em dezembro de 2018 fui para a companhia para fundar mesmo, para criar a Comissão Permanente de Licitação. Então, me encontro na portaria desde janeiro de 2019, enquanto pregoeira. No caso, essa designação, a senhora para esse cargo, foi de forma curricular ou foi uma indicação de alguém? Como é que é isso? Foi uma indicação. Na época, o presidente Aristóteles falou que foi uma indicação tanto da própria SEMAD, após conversas no TCM, ele falou que informalmente também falaram do meu nome. Então, como ele precisava criar essa comissão do zero, uma lei nova, porque até então a gente sempre trabalhou com a 866, na administração direta, eu fui convidada para justamente vir para a Comurg para que a gente criasse a Comissão Permanente de Licitação. O presidente da época teve essa confiança no meu serviço e me convocou para liderar, juntamente ao lado dele, essa comissão. Entendi. Esse contrato com a Rede Sol, de 170 milhões, no caso a senhora identificou, houve alguma movimentação ou discussão de alguma irregularidade, algum erro?
E, no caso, quantas empresas participaram desse processo? Não me recordo de nenhuma irregularidade, nenhum erro relativo a esse procedimento. Como foi um procedimento de 2020, 2021, acho que 2021, eu não me recordo quantas empresas participaram. Mas eu me recordo que esse procedimento teve até uma impugnação e a medida cautelar apresentada ao TCM, ao qual o TCM negou essa medida e o certame correu normalmente. Então, foi um pregão que ocorreu normalmente na data da abertura e não teve apresentação de recurso também. Inclusive, o presidente, obrigado, o presidente Ronilson Reis, aqui da comissão, ele até falou do assunto de empresas no passado que houve, no caso, irregularidades, enfim. E ele mencionou que existem essas mesmas empresas com outros CNPJ, com outros nomes diferentes, estão agora dentro de outros processos. A minha pergunta é a seguinte: é feita alguma fiscalização, algum critério para que isso não aconteça com respeito a outras empresas? Por exemplo, essas empresas houve irregularidade no passado, então elas veem algum filtro, alguma coisa relacionado a isso? Não sei se eu consegui formalizar a pergunta, mas vamos lá. Sim, até o meu conhecimento, todos os pregoeiros em questão, ao realizarem um pregão, nós verificamos pelo SICAF, eu até citei anteriormente, o SICAF, que é um programa dentro do Comprasnet, onde nós realizamos os nossos pregões. SICAF. Uhum. Ele já traz todo o histórico da empresa. Então, quando eu faço um pregão, o próprio sistema Comprasnet, ele me aponta, por exemplo, se a empresa está impedida de listar, se ela está suspensa, se ela já recebeu alguma advertência. E foi justamente essa fala que eu informei ao presidente. Uma vez que o pregoeiro busca no SICAF, que tem todas as informações, o pregoeiro busca no site do TCU, que tem qualquer empresa que foi penalizada, que está afastada, que tem uma impossibilidade, que também é um documento obrigatório que juntamos no procedimento, e não há nenhum resquício que a empresa esteja impedida de licitar, nós não podemos cercear a participação dela. Não há nenhum documento que a afasta. Por exemplo, se a empresa está impedida de licitar com a administração pública municipal, consta no SICAF dela o impedimento e até mesmo a duração. Então, coloca a data de início e a data final. Eu não me recordo de uma empresa, porque elas mesmas não participam, elas sabem que o SICAF vai apontar que ela está respondendo, que ela está sendo impedida, e essa verificação que nós fazemos no site do TCU também aponta se ela responde por alguma irregularidade, se ela teve alguma penalidade, se ela se encontra impedida de licitar. Então, todos os pregoeiros, e eu posso falar realmente todos, porque avaliam se a empresa está impedida ou não. Provavelmente, o caso que ele citou, às vezes a empresa, não sei, está em alguma investigação, estão acompanhando os passos dela, né, de como ela está fazendo, mas não há nenhuma decisão de uma impossibilidade que ela participe. Não contendo isso, não contendo um ato que a suspenda do meu procedimento, eu não posso simplesmente descartá-la. Eu não posso desclassificá-la sem um fundamento, sem um documento que aprova que realmente ela não pode participar daquele pregão. Então, a senhora quer dizer que o que supostamente o SICAF ele deve ter identificado foram supostas, em tese, irregularizações. Não ficou nada tipo concretizado, porque se houvesse alguma concretização, naturalmente não teria sido feito o contrato com essa empresa. Isso, o SICAF ele aponta, se houvesse concretizado uma impossibilidade daquela empresa participar de licitação, algum impedimento dela, o SICAF apontaria sim que ela não poderia
participar. O próprio Comprasnet, ele bloqueia a empresa fica de vermelho e aponta ao pregoeiro. Por exemplo, o SICAF aponta quando há sócios correlatos. Ele muda a cor e aponta o pregoeiro, olha, alerta, tem sócios correlatos. Então, o Comprasnet hoje é um sistema muito confiável ao pregoeiro, aos pregoeiros que o utilizam. Não estou desfazendo dos outros, assim, o Banco do Brasil é um outro sistema muito bom. Enfim, a gente tem sistemas de pregões eletrônicos hoje que são realmente bem subsidiados a fornecer essas informações para o pregoeiro. E, além do SICAF, que a gente faz essa busca, se a empresa tem algum impedimento, nós também fazemos essa busca no site hoje do TCU, que integraliza tudo, né? A sanção, se ele responde por improbidade administrativa. Então, todos esses 2 quesitos, o CNPJ da empresa é pesquisado antes de ser adjudicado, homologada uma licitação. Entendi. Doutora Andy, muito obrigado pelo seu relato, tá bom? Senhor presidente, estou satisfeito com as perguntas. Muito obrigado pela oportunidade. Pela ordem, presidente. Vereador Azulim. Senhor presidente, o vereador presidente Ronilson está ali, deve estar dando entrevista, né, que a gente está ouvindo até aqui de dentro. Mas, senhor presidente, eu quero mais uma vez fazer o alerta ao presidente em relação às falas que figuram um julgamento antecipado. Nossa função aqui não é julgar, nossa função aqui é investigar. Por isso que peço que conste em ata a minha discordância, senhor presidente, vereador Wellington, em relação à fala que julgam de forma prematura qualquer pessoa investigada. E o presidente aqui hoje expressou ainda, no calor da sua emoção, nesta reunião, que o TCM está sendo omisso. Esta fala não representa a opinião do bloco que eu sou líder, viu? Isso eu quero que conste em ata. Para concluir, presidente, pela omissão, temos que investigar, concordar. Eu concordo com o presidente, que tenho que estudar mais. Todos nós temos que estudar mais. Mas alerto que o presidente não está sendo cuidadoso com as falas que não representa a opinião de todos os membros da SEI. Senhor presidente, eu fico contemplado com as perguntas dos colegas, né, o presidente Ronilson, o vice-presidente Wellington, e o vereador Isaías, e também o nosso relator, o vereador Tiago. Então, só quero que conste em ata essa fala minha, para que amanhã a gente não tenha um julgamento errôneo aí. Senhor presidente, muito obrigado. Constará em ata, e agradecer a presença de quem foi ouvido aqui hoje. Constará em ata, vereador. Tudo aqui está sendo constado em ata. E agradeço a presença da senhora Andy, do senhor Tadeu, senhor advogado. Não tendo mais, nós damos por encerrada esta sessão e convocamos para a próxima sessão. Meu presidente, vereador Wellington Lemos, só questão de ordem, eu já vou deixar aqui designado a data, porque já foi aprovado o requerimento. Nós vamos estar ouvindo aqui dia 9, já solicitei a agenda da nossa assessoria, nós vamos estar ouvindo dia 9 o senhor Rubens Filé, que é o presidente desta empresa DETEC, que ganhou esse contrato aí de 11 milhões de reais. E, neste momento, sem mais, volta a palavra a Vossa Excelência. Agradecer também a nossa presidente da comissão pela participação, elucidou vários fatos aqui, tá bom? Muito obrigado a presença e ao doutor também. Como foi suspensa a sessão de amanhã, nós convocamos para a próxima sessão subsequente e damos por encerrada essa sessão. Obrigada.